Faça a todos um bom dia. Hoje eu vou falar a respeito de uma história que eu vivi, né, quando eu entrei na primeira série, né? Eu entrei na escola com 8 anos e a minha primeira professora se chamava Rose. Ela era uma professora meia loira, gordinha. E a minha mãe, na época, eu entrei com 8 anos porque eu faço aniversário em setembro e eu não sei o porquê, mas na época dessa minha escolaridade, acharam por bem, eh, como eu não tinha no começo do ano 7 anos, aí a pessoa falou: "Ah, não, ano que vem ela entra". E tá tudo bem, né? Porque foi dessa forma que eu comecei a frequentar pela primeira vez uma sala de aula. Até então, né, a sétima filha da minha mãe, nós na época éramos em 8 filhos, hoje nós somos em 9, porque nós temos uma irmã do coração que se tornou caçula agora. A minha mãe, meus irmãos, todos nós temos pouca diferença, pouca distância um do outro, no máximo 2 anos de distância, né, um do outro. Que é o tempo, eu acho, de da gente nascer, amamentar e a minha mãe estava grávida de novo. E, e na época, a minha mãe trabalhava numa empresa chamada IPT, acho que é Instituto de Pesquisa Tecnológica, salvo engano. E no IPT, a minha mãe trabalhava como é que era o nome? Copeira, sabe aquelas pessoas que fazem. Era copeira esse nome. Minha mãe, né, limpava os escritórios e ficava na copa fazendo café, cuidando da. Na época tinha um negócio que colocava marmita, né, quente, enfim. E esse era o trabalho da minha mãe. E os engenheiros, né, na época, né, que tinham contato com a minha mãe, falava: nossa, a tia do café tem 8 filhos e esses 8 filhos com idade escolar. Então, e eles colaboravam muito com a minha mãe, dando material escolar para ajudar a minha mãe, né? Afinal de contas, todos nós entramos, né? Todos nós, os 8 filhos, entraram mais ou menos no mesmo tempo, não muito distante de idade escolar. A gente está falando de 83, 1983, 84, né? Então, nessa época, 82, então nessa época a gente não tinha essa ajuda do governo que se tem hoje. Eu vejo ali, eu tenho uma amiga que ela ganha caderno, borracha, mochila, não tinha isso, não tinha essa ajuda. Minha mãe e meu pai tiveram que realmente se virar por conta do que o meu pai decidiu que todos os filhos dele iam estudar, já que ele não sabia ler, não sabia escrever, e isso era uma dor muito grande para o meu pai. E ele declarou e fez com que todos nós frequentássemos a escola e, enfim. Então, a minha mãe ganhou, né, tinha essa colaboração, né, do Instituto IPT. E o que engenheiro, né, tem de melhor? E uma empresa grande, né? Tem lápis, né? E eu lembro que a minha mãe, na minha casa, o engenheiro deu para minha mãe lá, o chefe dela deu uma caixa de lápis amarelo da marca Lapra. E até hoje, eu não entendo muito, mas até hoje eu sei que é um bom lápis, né?
que é um lápis de boa qualidade. Hoje eu sei disso, mas naquela época a história que eu vivi me marcou tanto, então, por algum motivo, a minha criança de 8 aninhos ficou registrada que tinha alguma coisa ali naquele lápis. Então, como que aconteceu? Quando a gente começava, quando eu ia para a escola, a gente começava naquela escrevendo o calendário, né, que era Carapicuíba, a data de hoje, né, o sol está ensolarado ou o tempo está nublado. E aí a gente fazia esse cabeçalhinho todas as vezes, né? Pelo menos foi assim na minha época, quando eu comecei na escola. E eu lembro que eu tinha começado a fazer eu tinha feito o meu calendário. A minha mãe, ela fez o seguinte, eu tinha uma borracha, eu tinha um lápis Labra e uma borracha, que hoje eu entendo que era uma borracha pequena, e eu não entendia por que que a borracha dos meus coleguinhas eram tão grandes, e hoje eu sei que a minha mãe pegava uma borracha e partia no meio para dar para todos os filhos. E o meu sonho era ter uma borracha, era ter meu sonho de infância era ter uma lancheira. Eu tinha, nossa, verdadeira. Eu achava que a criança que trazia uma lancheira, ele era mais amado, ele era rico, enfim, era o meu sonho. O meu sonho era ir para a escola com uma lancheira, porque os amiguinhos, né? Eu lembro que tinha o Wilson, a Regiane, e todos os meus coleguinhas, o Valmir Pires, eles iam com lancheira. E eu achava que a minha criança tinha uma inveja, né, daquela posição e era, às vezes ela bolacha, eu lembro que hoje, olhando para trás, eu lembro que a mãe mandava um suquinho, que suco, não era nem suco natural, era que suco e uma bolachinha, ou uma um pãozinho. Então não era, mas só o fato de levar o lanchinho eu achava aquilo o máximo, né? E a minha professora e eu, na verdade, eu ia para a escola com um caderno, essa borracha que a minha mãe dividia ao meio e um lápis Labra amarelo, né? E a minha mãe, embora minha mãe era uma pessoa que costurava, mas acho que hoje eu entendo que era tanta coisa, tantos filhos, né? Era tanta criatividade para puxa dali, puxa daqui para dar o sustento e agora para dar material escolar. E a minha mãe trabalhava fora, enfim, era muito dura a vida da minha mãe, era muito puxado, né? Para tantos filhos, tantos afazeres, e ainda fora a situação, a postura do meu pai, que às vezes chegava bêbado, brigando. Então hoje, agora eu vejo a dificuldade da minha mãe. Mas na época não, na época, imagina, eu, uma criança de 8 anos, indo para a escola pela primeira vez, tudo novidade. Claro que eu brincava lá, na rua, né? É claro que eu já tinha uma certa relações, né? Ali com os vizinhos, interagir ali com meus irmãos, com os meus primos, mas não na escola. E a, a leitura que eu tinha de uma professora era que uma professora era uma autoridade absoluta, porque o meu pai, eu vi uma cena que o meu irmão número 2 não queria ir para a escola, e meu pai praticamente quase quebrou o quarto todinho atrás dele para bater nele, e aí ele correu assim, se enfiou embaixo da cama, e meu pai não conseguia pegar ele, meu pai pulava assim em cima da cama. E eu vendo aquilo, eu criança, mas eu chorava, eu falava: mãe, fala para ele parar de bater no meu irmão.
E isso, por algum motivo, registrou para mim como professor é uma coisa importante, escola é uma coisa importante, e eu jamais, né, eh, ia contra um professor. Então a minha primeira experiência como menina, né, escolinha, foi tudo muito bonito, a minha primeira a semana. Eu tive que ir sozinha, tomar banho, e falar: "Vai tomar banho", aí eu tive que tomar banho sozinha, se virar sozinha, né. E eu não lembro, assim, se alguém me levou para a escola. Eu lembro que eu tinha, eu não tenho a lembrança de ter ido nas primeiras vezes. Eu acho que eu fui com a minha irmã, que é um ano, né, é um ano mais novo que eu, e eu não tinha um adulto para levar a gente. Não tinha ninguém, assim, para olhar para mim, para minha criança e falar: "Vai dar tudo certo", explicar o que que eu ia esperar. Eu só tinha a informação de que eu ia para a escola e de que aí tinha registrado aquela briga e que escola era algo importante, porque o meu pai dizia isso, né, que ele não fez, ele não não sabia ler, não sabia escrever, mas os filhos dele não ia passar por isso. E aí eu fui e foi lá eu, né, a minha menina para a escola, primeira série, né, professora Rose, loira, gordinha. Essa era a minha vivência ali. E eu lembro que eu tinha muita dificuldade, porque era a primeira vez que eu pegava num lápis, a primeira vez que eu escrevia, então eu não tinha nenhum traquejo, assim, de escrita. Eu fazia tudo com muito capricho, eu se esforçava demais, mas eu lembro que nunca eu tinha uma estrelinha, nunca a professora falava que estava bom. Eu olhava a eu lembro que eu olhava, assim, a lição dos coleguinhas, parecia igual a da professora, mas a minha não. A minha, e imagina, era a primeira vez que eu estava pegando um lápis. E hoje eu sei que é perfeitamente normal. Como é que você que vai começar vai ter tanta destreza para fazer um A, fazer um B? Então, para mim foi muito difícil, porque escola, caderno, a gente não. Por quê? Porque a gente não brincava de escolinha. Passei a brincar de escolinha, só depois de muitos anos, no segundo, no terceiro ano de escola, que aí, tem a escola e a gente passou, mas antes não. Antes as brincadeiras, era brincadeira de casinha, de comidinha. Por quê? Porque era isso que eu via a minha mãe no final de semana fazer com meu pai, cozinhar. E para mim o domingo era o melhor dia, porque o meu pai jogava bola, porque a minha mãe cozinhava, a gente vendia juju, fazia juju à noite, assistia o Viva a Noite do Gugu. E, e aí a gente fazia, fechava o saquinho, a minha mãe fazia pra gente, e a gente ia fechando o saquinho de um dia para o noite, e meus irmãos, né, meu irmão, saía para vender no campo, né, no futebol, e meu pai estava lá jogando também. E a gente trabalhava muito, a minha mãe era muito criativa quanto a isso. Então, esse era o cenário. Todo sábado, né, minha mãe fazia. Eu chamava Juju, mas eu já vi falar de sacolé, geladinho, mas eu conheço como Juju, porque Juju não sei. Então, domingo era o dia mais importante para mim, mais interessante para mim. E eu lembro que essa era a minha brincadeira, essa era a referência que eu tinha, porque era isso que eu via quando criança. Então, quando eu cheguei na escola, eu não tinha referência de nada de como era a escola.
Eu tinha os amiguinhos, as pessoas, a escola, tinha a lancheirinha, tinha um lanchinho e eu desejava aquilo. E a minha mãe dava para mim esse caderno, essa borracha, esse lápis amarelo Labra dentro de um saquinho de arroz de 5 quilos e fechava assim e a gente levava. E chegava na escola com aquilo, daquele jeito. Então imagina, hoje eu sei, e aí os amiguinhos chegavam, tinha a mochilinha dobradinha, e não era nem a mochila que a gente tem hoje, mochila, era como se fosse uma pastinha que abria, assim, apertava assim, e abria os materiais tudo arrumadinho, estojo, lancheira, e eu achava aquilo incrível. Era o sonho da minha vida, era ter tido lancheira dentro da minha criança. E nesse dia que aconteceu essa situação, que me marcou de uma maneira muito dolorosa, eu tinha começado a fazer o cabeçalho, né? E de repente o meu lápis caiu. E aí eu peguei o meu lápis e continuei a minha lição. Só que o meu coleguinha sentado à frente, chamado Valmir Pires, ele simplesmente achou que ele mexeu ele, né, virava assim, mexeu na mochila dele, ele achou que o lápis que tinha caído era o dele. E aí ele falou para a professora, aí ele falou, me dá? Eu falei, dá o quê? Ele falou, meu lápis? Eu falei, não, né? Não, é meu. Não é seu lápis, é meu. E aí ele foi, chamou a professora, dizendo, professora, a Maria Dolores não quer dar o meu lápis. A professora Rose veio, lembro até hoje, pegou o lápis da minha mão, olhou o lápis e disse assim, esse lápis? Você não tem condições de ter um lápis desse. E pegou o meu lápis e deu pro Valmir Pires. Na hora que ela deu o lápis pro Valmir Pires, eu já entrei em desespero. Eu já comecei a ficar... Eu lembrei na hora da lição. E aí eu falei para ela, professora, mas como eu vou fazer a minha lição? Desesperada. E ela respondeu, se vira. Nossa. Eu comecei a chorar. Desesperada. Porque lembrava da cena do quarto do meu pai. Uma revolta. Uma injustiça. E o meu desespero ali em fazer a lição. Lição essa que já tinha começado, já tinha um calendáriozinho já feito, então ela tinha plena condição de saber que o lápis era meu. E aí eu desesperada, assim, eu imagino uma criança de 8 anos passando por essa situação, essa humilhação, né, de ter um lápis que ela olhou e disse que eu não tinha condições de ter um lápis daquele. Em seguida, eu desesperada, perguntando, olhei para o meu amiguinho e falei, você pode me dar um lápis, emprestar um lápis? Aí olhei para um, olhei para o outro, olhei para trás e todos eles disseram que não tinham lápis para me emprestar. A minha criança, a minha natureza ali, da minha criança, se fechou porque eu fiquei desesperada lembrando da história do meu pai, da surra que ele levou por conta do meu irmão não ir para a escola, mas meu ímpeto como criança ali era jogar a carteira no chão, fazer um escândalo para a professora devolver o meu lápis, não pelo lápis, por ela ter me acusado de que o lápis não era meu,
por ela ter pego o meu lápis, que era meu, e dado pro Valmir Pires, e ainda assim dizer para mim me virar, se vira. Imagina que crueldade uma professora fazer isso com uma criança, tirar o lápis. Vamos até imaginar que o lápis, vamos só hipoteticamente imaginar que o lápis não fosse meu. Só isso já era motivo de compaixão. Mas não. Ela arrancou o meu lápis de mim, deu pro Valmir Pires o lápis, me humilhou junto à classe toda, dizendo que o lápis, que eu não tinha condições de ter um lápis daquele. Até hoje, isso dói em mim. Eu registrei ali, de alguma maneira, que eu não posso ter uma coisa boa, que eu não sou boa o suficiente para ter um lápis de boa qualidade. E desde então, eu sou uma pessoa mega esforçada. Todos os meus mentores ficam admirados com a minha postura, com a minha dedicação. E até acham estranho como que eu, sendo uma pessoa que se capacita tanto, tão capaz, tem tanta dificuldade de ir pra frente, de fazer sucesso, de fazer o melhor. Porque eu sou muito qualificada. E a minha imagem, né, registrou esse episódio tão forte que eu já fiz muitas terapias em função desse episódio. Já fiz muitas limpezas com relação, mas por algum motivo, hoje eu sei, né, que foi a humilhação, foram tantas coisas ali que a minha criança teve que passar. Imagina falar para uma criança que ela não tem condições de ter um lápis dela. Pegar o lápis e dar pro Valmir Pires, pro menino, e não socorrer, e não falar, toma, usa esse aqui, depois você me devolve. Se a ideia dela era, sei lá, não, eu vou mostrar para ela que criança não tem que pegar as coisas dos outros. Imagina, se a gente chegasse com alguma coisa na minha casa, minha mãe matava a gente, meu pai matava a gente, tanto bater. Eu não tinha essa índole. Mas ali, uma professora que teria um adulto, né? Um adulto que teria plenas condições de resolver um assunto tão simples, né? Me acusou, primeiro, de roubar o lápis do menino, segundo, deu o meu lápis para ele, e ainda me deixou ali sozinha sem fazer a minha lição. Eu já lembrei do meu pai naquela surra que ele deu porque o meu irmão não queria ir para a escola. Olha o desespero que eu passei por conta de uma professora horrível, que sabe-se Deus que lição que ela quis me ensinar ali, mesmo que se eu tivesse pego o lápis do Valmir. Olha que situação ridícula. Ela não me deu o benefício da dúvida, ela tinha plenas condições ali de ver que eu tinha feito a minha lição e eu só tinha isso. Não tinha nem como esconder nada de ninguém, porque o saco de arroz de 5 quilos é transparente. Tinha o quê? A borracha, o lápis e o caderno. E já minha lição já começadinha ali, o cabeçalho. Então a professora tinha elementos suficientes para resolver aquela situação da melhor maneira possível, tanto para mim, criança, quanto para o Valmir Pires.
essa história tão dolorosa marcou de uma maneira tão triste. Eu tô com 48 anos. Até hoje eu me emociono, é doloroso, e eu já fiz muitas terapias trabalhando essa questão. Dentro de mim, esse evento registrou de uma maneira muito pontual, porque é assim que acontece na nossa vida. É assim que os registros, que os traumas, que os padrões, eles acontecem. Uma criança inocente, pura, sendo embaixo ali, sobre a tutela de uma professora, que muito hoje eu sei, para ela agir do jeito que ela agiu, a criança dela deve estar tão mais ferida quanto ela estava ferindo ali a mim. Imagina uma menina de origem humilde, sem nada, sem condições, assim, visivelmente pobre, de uma pobreza a ponto de não ter um materialzinho, um saquinho, levava o material, a borracha, um único lápis. Lápis esse, bom, de boa qualidade. Eu lembro que o tom que a minha criança até hoje tem essa imagem. Até hoje eu lembro do tom, o tom que ela falou. É como se eu não tivesse, imagina se eu tivesse condições de ter um lápis naquela qualidade. Foi exatamente essas frases daquela professora que eu, enquanto criança de 8 anos, ouvi. E aquilo fez um impacto tão grande na minha autoestima que até hoje eu sou uma pessoa que eu estudo bastante, que eu me esforço bastante, que eu tenho mentores muito bons, eu tenho professores, eu estudo com bons mentores, sou aluna de bons mentores, bons professores, mas até hoje isso marcou de uma maneira tão negativa. Eu acreditei naquela professora. E tá difícil, assim, curar esse evento. Eu tenho feito muitas terapias, porque eu acho que... E o que aconteceu? E eu vivi tudo isso, aí de repente, eu abaixei a cabeça, minha criança abaixou a cabeça e fez assim, e eu chorava, desesperada, comecei a chorar. Porque eu pensava no meu pai, na surra que o meu pai ia me dar, porque a professora, na minha idade, na minha cabecinha infantil ali de menina, era mais importante do que eu, porque se ele estava quase acabando com o meu irmão por conta do meu irmão ter uma escola, imagina o que ia acontecer porque eu não fiz a lição da escola, que a professora ia falar. Olha a minha cabecinha, a professora me humilhou, arrancou o lápis que era meu, me desqualificou e ainda disse: se vira. Imagina a dor que eu senti, a dificuldade até hoje que eu tenho para acreditar que eu sou merecedora das coisas boas. Isso registrou de uma maneira tão bem, fez tantas linhas neurais dentro de mim, que até hoje eu tenho que trabalhar esse evento, esse padrão. E é claro que isso daí não foi só a professora. A professora validou aquilo, por exemplo, que eu já tinha em casa, que essa falta de apoio, de se sentir amada, de se sentir cuidada. Então, dentro de mim já tinha esse princípio de que eu não sou boa, que tem alguma coisa errada comigo. A professora, ela só validou esse evento. Mas esse evento também marcou de uma maneira bonita, porque eu lembro que veio lá do fundo,
Eu não registrei o nome da menina, mas eu lembro que era uma negrinha linda. Veio lá do fundo, assim, muito bonitinha, e tocou assim, ó, e trouxe um lápis para mim e me deu. Nossa, eu abracei ela e desesperada comecei a fazer a minha liçãozinha. Não pela professora, e sim por medo do meu pai. Você vê o que uma criança despreparada faz. É humilhada. Essa professora me humilhou, foi injusta comigo e ainda colocou um rótulo em mim, dizendo: você não tem capaz de ter esse lápis Labra. Você não tem condições de ter uma coisa boa. Embora a minha criança, na sua natureza, revoltou-se, e a minha intenção era levantar a carteira e fazer um escândalo, o meu pai, essa lembrança desse evento que eu vi com meu irmão, meu pai quase matando ele por conta que ele não foi para a escola, me impediu. Eu voltei para a escola, eu voltei para casa. Eu nunca disse, eu nunca falei isso para ninguém. A minha criança de 8 aninhos sofreu injustiça, rejeição, humilhação, rótulo de que não é bom o suficiente para ter um lápis bom, de alguém que tinha plenas condições ali de diminuir esse impacto, mas que foi uma tremenda fila da puta, desculpa a expressão, com aquela criança. E assim é uma boa parte dos adultos. Eu acho que aquela professora nem se deu conta do absurdo que fez, porque provavelmente para ela era muito comum fazer aquilo. É muito comum ela agir daquela forma. E eu lembro que todos os alunos que tinha lancheira eram os pais que levavam até o portão, né? A mãe ia buscar, o pai ia buscar, a mãe, não, pai não. Muito difícil o pai buscar. A mãe ia buscar. E aquela criança de 8 anos desejou imensamente que a minha mãe fosse me buscar. Porque registrei ali que ela fez o que ela fez porque eu estava sozinha. Porque se a minha mãe fosse na porta da escola me pegar, eu teria falado para minha mãe: ó, mãe, hoje a professora fez isso comigo. Eu não tive essa opção. A minha criança não teve essa opção. E ali ficou registrado, afetando a minha autoimagem, a minha autoestima, o meu valor. E até hoje eu tenho trabalhado para curar essa imagem, essa ferida que ficou ali na minha criança. Uma ferida criada, muito provavelmente, por um professor que tinha sua criança ferida. Imagina. Criança ferida cresce,
e depois vão ter filhos, vão para o mundo e vão ferir os seus filhos e a quem tiver perto. Imagina que se essa professora não tinha uma criança ferida. Se ela não tinha criança ferida, ela é um psicopata, né? Pra estar lidando com criança ali. Esse evento, né, marcou, feriu tanto a minha autoestima, abalou tanto a minha autoestima, mas não foi só a professora. Essa minha autoestima, eu já nem tinha autoestima, porque com a quantidade de filhos, irmãos que eu tinha, e da luta que a minha mãe tinha, então hoje eu vejo uma repetição de padrões entre eu, minha mãe, né, os meus pais, e até mesmo a mim. Claro que meu filho não sofreu nada disso. Eu lembro que uma vez o meu filho estava na escola, eu tinha acabado de mudar ele de escola, e toda a situação que o meu filho passava na escola eu ficava atento. E um belo dia eu cheguei do meu curso de reflexoterapeuta e eu assisti um filme chamado, acho que é Príncipe das Marés, como um trabalho terapêutico. E no Príncipe das Marés, a criança, a mãe, uma terapeuta, uma terapeuta muito bem conceituada, estava tentando ajudar uma pessoa que estava cometendo suicídio, né? E aquilo mexeu muito comigo, porque nessas dinâmicas de terapia, a gente tentava identificar ali aonde aquilo refletia numa história nossa. E eu lembro que eu cheguei em casa e falei pro meu filho, né? Eu contei pro meu filho o que eu passei na escola, porque a reflexão desse filme, nesse momento, me remeteu, né, a contar pro meu filho essa história do lápis amarelo que eu sofri. E eu tava e eu contando pro meu filho, porque eu assisti esse filme, mas eu também estava lendo um livro de Augusto Cury, acho que Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, ou Professores Fascinantes, Pais Brilhantes, eu não lembro bem o título, e onde ele dizia assim, os filhos, você precisa, pai, apresentar para os seus filhos as suas dores, conversar com os seus filhos sobre a sua história, vai fortalecer a sua relação. Eu acho que foi mais ou menos assim, pelo menos essa era a ideia que eu entendi na época. Se não foi, Augusto Cury me perdoe, mas foi exatamente isso que eu fiz. Então eu juntei aquela história e aí cheguei em casa e falei pro meu filho. Meu filho estava na época, salvo engano, deixa eu ver, acho que ele estava com 10 anos, não, acho que estava com 12 anos, 11, 12 anos, por aí. E aí eu falei assim, filho, a mãe passou por uma história na escola, em que a mãe teve o lápis labra dela tirado, e a professora acusou ela, e a sua mãe até hoje não conseguiu. E aí quando eu contei, eu me emocionei pro meu filho. Eu contei, meu filho tinha 12, hoje meu filho vai fazer 22, então isso já faz 10 anos que eu contei essa história pro meu filho. E eu
eu acho que eu estava muito emotiva naquele dia, e aí ele me abraçou e disse assim: mãe, então é por isso que você é tão brava com os meus professores quando eles fazem alguma coisa comigo, né? Agora eu entendo, mãe. Mãe, você era uma criança. E eu comecei a chorar porque o meu filho, de 12 anos ali, me ajudou a entender que aquilo que eu passei porque eu era uma criança. E eu tinha todo o direito de me sentir mal, de me sentir triste com o ocorrido e que eu não tinha muita coisa para fazer ali. E assim é como a gente cresce, registrando esses eventos. Esse evento ficou de uma forma, por algum motivo ou outro, registrado dentro das minhas redes neurais. Você vê que eu tô em prantos, chorando, porque realmente curar as feridas é que olhar para elas e abrir, e dói, e é doloroso. E não tem uma outra caminho. Talvez esses choros aqui é o choro, com certeza, da minha criança ferida, que não pôde contar essa história na época para ninguém, que teve que engolir essa humilhação, mas até hoje eu cresci numa revolta completa. Então é isso, eu deixo vocês agora no melhor do mundo. Eu deixo você agora no melhor do mundo. E meu amigo chegou, vou ter que encerrar aqui. Um beijo, façam todos um bom dia. Espero que essa história tenha ajudado vocês.